Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, vou gravar um vídeo aqui, algo bem bacana, tô aqui na loja, tô trabalhando, e algo bem bacana para vocês entenderem e a gente ter noção disso de fato, né? As pessoas se perguntam quanto que a gente precisa para abrir uma loja, né? Para abrir uma empresa e enfim. E a gente sabe que nem todo mundo tem essa realidade financeira, uma, uma boa condição de sair do trabalho e enfim, de fato focar no seu negócio. Pessoal, investir no seu negócio vai muito mais além de só dinheiro, na verdade, né? E me uso como exemplo para isso, tá? Porque de fato a gente quando começou com a Harmonic, a gente não tinha nenhum tipo de investimento, tá? A gente não tinha nenhuma estrutura, a gente não tinha nada top de linha, a gente não tinha nada, nada. A gente não tinha fornecedor, não tinha nada, 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 nada. Mas eu lembro que eu tinha um negócio comigo. Eu tinha uma força de vontade, né? E olha só, a força de vontade ela vai muito mais além do que a gente pode pensar. E eu me lembro que uma vez eu assisti um filme, na verdade, do Adam Sandler. E é um filme motivacional, mas ele de fato comenta sobre umas realidades ocultas que só passa quem tá no meio ali, né? E a frase era a seguinte, de que a obsessão ou a persistência sempre ganha do talento. Não importa quando, nem como e nem onde, mas sempre ganha. E como assim? Pessoal, a gente tem esse engano, essa mentalidade limitada de que para abrir-se uma empresa, para se começar um negócio, a gente precisa de rios de dinheiro. E cara, vou ser sincero a vocês, quando eu pensei em abrir a loja, eu também tinha essa mentalidade, tá? E depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, depois de fazer algumas burradas também, tá? No que diz respeito a tentar abrir a loja, né? A Harmonic hoje ela tem 2 anos de funcionando, tá? Mas totalizando a Harmonic ela tem, eu acho ali que mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, que a gente vem tentando abrir ela, né? E por que eu falo que a gente vem tentando abrir ela? Porque na primeira oportunidade que eu tive para abrir a Harmonic, isso lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, onde a gente morava na época, né? E foi lá onde eu aprendi luthieria, foi lá onde de fato eu iniciei minha carreira como luthier, tá? E como que funcionou tudo isso, né? Lá, na empresa que a gente trabalhava, na luthieria que a gente trabalhava, tinha um rapaz que ele trabalhava com a gente na equipe lá, né? Claro. E ele teve um desentendimento com o dono, né? E ele chegou para mim assim e fez: ô Paulo, vamos abrir a luthieria. Fiz, cara, bacana a ideia, bicho. Eu tenho vontade de abrir minha luthieria, mas será que é o momento? E essa foi a primeira burrada que eu fiz. Essa foi a primeira coisa errada que eu fiz quando eu tentei abrir a Harmonic. E como que funcionou, né? Ele chegou para mim e fez a proposta: Paulo, vamos abrir, cara, a loja. Eu fiz, cara, eu não tenho dinheiro, bicho, né? Porque na minha cabeça eu tinha que ter rios de dinheiro para abrir a loja. E olha só, cara, meu primeiro erro foi esse. Ele falou: ah, não, eu entro com o dinheiro e você com a mão de obra e depois a gente vê, você vai me pagando aí tal por mês, você vai tirando da loja e você me paga por mês o que eu investi. Cara, a proposta é muito boa, cara, e eu tenho vontade, tenho esse sonho, né? E assim eu fiz. A gente fez algumas reuniões, algumas conversas e parecia tudo muito sólido, né? Tudo muito estruturado, muito bem moldado. E eu fui lá e fiz isso, né? Pedi para sair da empresa e não disse nada ao meu patrão, né?
Falei, ó, quero sair porque não dá mais certo e tal. E eu me lembro que na época o meu patrão até fez uma proposta, não, fica aí, eu vou dar um aumento de salário para você, porque na época só tinha eu e ele como técnico, né? Os outros meninos que trabalhavam lá, eles eram, não eram técnicos de fato, né? Eles nos ajudavam, sim, eu e ele, né, principalmente, mas era algo bem bacana que tinha entre mim e o dono, né? Tudo que ele me ensinou, ele perguntava para mim algumas coisas, né, umas ideias e tal, deixava eu fazer alguns serviços complexos sozinho, porque ele já confiava em mim. E estava muito bacana, cara. De fato, não era ruim, não, mas eu tinha sonho, né, de empreender, sempre tive, na verdade, sonho de empreender. E eu aceitei, fui lá, fiz isso, né, pedi para sair. Então, assim, acabei pedindo para sair, né, e acabei pedindo para sair, e saí, né, e pensei, caraca, agora vai dar certo, né. Fui ver ponto, tudo muito bacana. E, sim, quando você pede para sair de uma empresa, você tem os seus dias trabalhados, o seu proporcional a 13º e só. E proporcional a férias, né? E só. Isso na época. Então assim, eu fui lá, a gente conversou muito, tal, ajustou muita coisa, muita ideia bacana. E, enfim, tava tudo muito, muito bom, né? Tudo muito estruturado, tudo muito, muito bem feito. E, enfim, resumindo a história, esse cara deu para trás, ele não me respondia mais no WhatsApp. A gente até conseguiu pegar alguns serviços, eu mandei para casa dele alguns serviços, porque de fato a oficina ia começar lá. Mas esse cara deu para trás, não me respondia mais, sumiu. Sumiu. E isso me gerou uma tristeza, cara, porque eu perdi meu trabalho, eu estava bem estruturado, estava tranquilo, suave. Fiz e agora, né, cara? E comecei a procurar trabalho de novo, isso me gerou uma tristeza. Já fui desistindo ali da empresa. E o que aconteceu? Depois de um tempo, né, voltou esse desejo de novo dentro de mim, depois de um tempo, né, o desejo reacendeu. E a gente veio para cá, para o sul, né. E quando chegou no sul aqui, o desejo reacendeu, porque aqui, quando a gente chegou, a gente de fato começou a conviver muito com empresários, com muitos empresários, com muitas pessoas que têm empresas, muitos CEOs, enfim. A gente começou a ter muito contato com muitas pessoas importantes. E isso despertou uma liberdade de mente para mim, né? Isso deu um start para mim. E, cara, depois de tudo isso que aconteceu, isso, na verdade, foi um ensinamento da parte de Deus, assim, eu interpreto. Porque eu vi, cara, que eu não podia confiar em todo mundo para mim abrir empresa. Eu não podia confiar, de fato, em outra pessoa para 100% abrir uma empresa. Então, o que é que eu fiz? Conversei com minha esposa, cheguei, cara, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Eu falei, mas vamos abrir. E a gente começou na garagem de casa, tá? A gente começou na garagem de casa, com ferramentas, assim, ferramentas custo-benefício, né? Ferramentas ruins até, tá? E, cara, por incrível que pareça, eu tinha algo na minha cabeça. E olha só, quando a gente fala que pessoas certas ao seu lado, elas te ajudam. Eu tinha na minha cabeça uma ideia. Cara, vou começar em casa, mas eu não vou ter muito cliente, cara, porque é um negócio que é em casa, tem cliente que é chato, não gosta e tal, tem que ficar chamando aqui no meu portão, não sei o quê. Cara, um grande amigo meu, cara que eu admiro muito e ele também é nosso mentor aqui, cara que eu peço ajuda a ele, peço conselhos a ele, é um cara que sempre me ajuda. E eu fiz, Paulo, não tem medo disso, cara. Não tem medo quanto a isso. Abre o teu negócio, porque as pessoas vão vir pelo teu serviço, pelo teu atendimento e não só pelo teu espaço. De fato, tem pessoas que vêm pelo teu espaço, pela tua estrutura e tal, mas a grande maioria sempre vem pelo teu serviço, ainda mais o teu comércio, né? O pessoal sabe que é assim,
Então, é um negócio mais brutão, o pessoal entende que geralmente é feito numa casa, num barracão, enfim. Então, olha só. Beleza, tudo em paz, a gente abriu e, cara, tudo foi fluindo, bicho. Foi fluindo cliente, foi aparecendo pessoas, fazer serviço. Até então, eu cobrava um serviço muito barato, muito, mas muito barato. Porque eu estava na minha casa, não era conhecido, então eu também não queria também chegar batendo de frente com o preço do pessoal. E ele foi mudando, deixando o espaço mais legal. Cara, a cada serviço que entrava, eu comprava uma ferramenta, comprava um acessório, comprava um kit corda, comprava um tapete, comprava um negocinho para deixar o ambiente bonito. A gente pintou, inclusive nas minhas redes sociais pessoais, tem uma foto de onde a gente começou, na garagem de casa, e quando a gente veio para o ponto que a gente está hoje. Cara, e para mim foi algo muito emocionante, porque quando eu confiei só em Deus, cara, e meti a cara e fui, sem me preocupar com quanto eu tinha para investir, isso foi muito bacana, tá? E, cara, é um negócio que a gente bota na mente que a gente precisa de muito dinheiro para investir para abrir uma empresa. Alguns comércios, algumas empresas, de fato, precisam de muita grana para se investir. Mas, na sua grande maioria, elas exigem, de fato, uma força de vontade, uma fé, e não só dinheiro, né? Então, assim, eu sou prova disso. Hoje a gente tem uma loja, hoje a gente tem clientes, tem cartela de clientes, o WhatsApp tem mais de 500 contatos. Então, assim, tudo isso em 2 anos, e foi de fato Deus que nos ajudou. A gente sim, também persiste ali, eu faço um extra ali, outro ali, e vou juntando tudo, e de fato a gente vai conseguindo conquistar as coisas aos poucos, né? E foi uma escolha minha, isso foi uma escolha minha viver assim, essa instabilidade, né? O comércio tá bom, depois cai de novo, e depois tem período de mês, enfim. Isso foi uma escolha que eu tive, né? Eu escolhi viver assim. E cara, falar para vocês é muito bom, muito gratificante, tá? E falar para vocês que eu não tive palavras que contrariaram tudo isso, tive. E meus sogros, né, da parte da minha esposa, falaram isso e jogaram palavras para mim muito duras, né? E outros parentes, outros também primos e tios, pais, enfim. Cara, recebi palavras muito duras e uma das que na verdade me massacrou foi quando falou: "Ah, você quer abrir empresa, se você não tem dinheiro, você não tem nada". Isso que machucou muito, porque de fato eu sei disso, eu sabia disso. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas, cara, isso eu escutei de uma pessoa da família, uma pessoa que nunca construiu nada. Só que quando eu fui olhar para aquele cara que me ajudou desde o começo, ele fez, cara, é assim mesmo, do nada. E é um cara que tem uma empresa já muito bem estruturada, o cara mora fora do país, é uma empresa muito bem equilibrada, ele já está certo ali, já está fechando com outras empresas, então assim, um cara que é um empreendedor de sucesso. Esse cara chegou para mim e fez, cara, não desista, no começo é assim, no começo vai te faltar isso, vai te faltar aquilo, no começo vai ser arrochado, no começo vai ser apertado, mas não desista, não desista porque no começo é assim. E eu escutei isso de um cara que tem tudo. E eu fiquei, caraca, bicho, como os papéis se inverteram, né? Tipo assim, era pra pessoa que também não tem nada me influenciar de tudo. Mas se for ao contrário, a pessoa que não tinha nada me influenciou a ficar sem nada ainda. E a pessoa que tinha tudo fez, cara, não, é isso mesmo, tá certo, você não começou, você começou certo, você vai começar com instabilidade, você vai começar sem nada, você vai ter falta disso, vai ter falta daquilo, você vai ter que peitar os boletos. Você vai ter que atrasar um negócio aqui, outro ali, você vai ter que pagar um negócio com o valor de outro, meu irmão, e é isso. E é isso, a pegada é essa. Mas entenda uma coisa, cara. Entenda uma coisa. Como eu falei, a obsessão, ela sempre vence o talento, cara. Sempre.
Você é obcecado, você é focado, você acredita nisso, você sabe que você tem potencial para isso, então, irmão, invista nisso. E não invista só dinheiro, mas invista teu tempo também. Porque no começo eu investi mais meu tempo do que dinheiro. E a gente está aqui, tá? Claro, a gente está em processo de crescimento ainda, a gente ainda está em processo de expansão, tudo ainda está se encaixando, né? É por isso que o intuito do canal é esse, é mostrar a realidade, os bastidores do microempresário, começando do zero, sem nada. É essa a realidade, porque isso aqui é isso aqui. Não tem muito auê, não tem muita zoeira, não tem nada muito oculto. Não, é isso aqui, ó. Essa aqui é minha oficina, aqui tem os instrumentos, aqui atrás de mim tem mais uma porrada que não chama capa. Isso aqui é uma geladeira, tá? Pra gente tomar água, beber, colocar comida aqui, reservar comida aqui pro funcionário, enfim. Aqui em cima, aqui, ó, tem uma porrada de caixa aqui em cima, tem mala, tem aqui em cima. Isso aqui o cliente quando entra, ele consegue ver isso aqui. Porque aqui a divisória, ela tem uma certa altura, não é até o teto. Mas, cara, a frente da minha loja aqui é top. A frente da loja, 2 puffs bons, uma caixa para o cliente testar o instrumento, 2 expositores bem feitos, tem LED, tem bebedouro. E, meu irmão, tem expositor, tem tudo muito bem feito. A minha porta de vidro é adesivada, não tenho fachada ainda. Mas, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa de muito para começar. Você precisa, de fato, acreditar em você e saber que chegou o momento certo e você tem potencial para isso. Coloca Deus na frente e vai. Só coloca Deus na frente e vai. Porque, meu irmão, isso é um ledo engano. Isso é um engano extremo. E, meu irmão, não necessita só de dinheiro, porque tem gente que tem milhões aí, abre empresa, eu já vi. E estou vivendo isso nesse momento. Eu conheço um cara de uma cidade vizinha aqui, que a gente tinha uma parceria com eles, e um cara que tem dinheiro, a família bem estruturada, o cara abriu uma empresa. E olha só, você tem que passar pelos processos, irmão. Não tem como você fazer o negócio acontecer sem você querer passar pelos processos. Olha só, o cara pegou, investiu uma puta de uma grana, abriu uma loja de música, e esse cara já começou com funcionário, o cara queria de fato ter vida de patrão, né? Tinha dia que não ia pra loja, não abria a loja, não fechava a loja, saía pra almoçar, não voltava, não sei o que, lá vai, lá vem. O cara não sabia vender, não sabia atender, não sabia resolver nada. Tudo era funcionário. Meu irmão, e alugou um puto ponto e tal, não sei o que. Final das contas, o cara não quis passar pelos processos, ele pulou as etapas. Pulou as etapas. Tinha o dinheiro, tenho dinheiro, mas não tem um talento, irmão. Não tem obsessão, o cara não é obcecado, o cara não é persistente, o cara não quer mudar. Meu irmão, o jogo mudou, então muda e tua pegada também. Ah, meu irmão, passou de fase, então agora a pegada é outra. Ah, tô no nível 1 ainda. Então vamos jogar no nível 1 ainda. Passei pro nível 2, vamos jogar estilo nível 2. Passei pro nível 3, vamos jogar estilo nível 3. Irmão, são processos que você vai ter que passar independente. Agora, claro, se você tiver 200, 300, 400 mil para investir na empresa, é outra realidade. Mas a grande maioria não tem. Então, se você tem vontade de ter um negócio para você, entenda uma coisa. No começo vai dar errado. Vai dar errado, você vai pensar em desistir 500 vezes, 300 vezes. Mas persista, insista e creia. E sempre preste o melhor serviço, o melhor atendimento, independente do momento que você está vivendo na sua empresa. Ah, passei a semana inteira, só peguei um serviço, mas trata aquele um serviço como se fosse o melhor de todos os serviços. Se fosse o serviço mais top que você fez na sua vida. Me deu o melhor trato nele. Assim, cara, não tenha medo. Insista e persista. Se você tem como investir dinheiro, tudo bem, tudo top. Mas se você não tem, meu irmão, eu tô aqui para te dizer porque sou prova viva e real disso. Eu não tinha dinheiro para investir em nada, nem estrutura, nem marketing, nem funcionário, nem nada. Eu só fui lá e comecei. E simples. Cara, pra ser sincero com vocês, já teve serviço. Olha só,
Teve serviço que eu cobrei do cliente sem nem ter material. E eu comprei material para fazer o serviço do cliente com o valor do serviço do cliente. Não tive nada de lucro, nada, zero, zero. Porque o valor do serviço só deu para comprar ferramenta e material, só. Mas eu peguei o serviço. Mas por que eu fiz isso? Coisa de louco. Peguei o serviço, sabe por quê? Porque aquele serviço eu tirei zero. Mas no próximo eu já tenho a ferramenta. Entende? Então assim, meu irmão, meu conselho para você que tem vontade de abrir um negócio, só tenha coragem, não só dinheiro. Dinheiro vai te ajudar bastante, mas tenha mais coragem do que dinheiro. Persista e insista. E entenda que no começo vai dar errado, tá? No começo vai dar errado. E não escute pessoas. Não escute pessoas. Não peça conselhos. Não peça ajuda de pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse ramo de empreendedor, é que você não deve pedir ajuda e nem conselhos a pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Tá? Isso em qualquer setor. Eu quero ter um casamento bom. Então peça ajuda e conselho a pessoas que tiveram um casamento de 500 anos e um casamento bem estruturado, onde conseguiram de fato viver uma vida mútua e agradável aos olhos de Deus. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe. Então peça ajuda e conselhos a pais que deram certo com seus filhos. Eu quero abrir uma empresa, então peça ajuda a quem já empreende há mais de 10 anos, há mais de 5 anos, o que está começando também, que está no jogo com você ali. É bom porque você já pega o negócio andando, já vê o sangue rolando já. Mas só peça conselhos a pessoas que chegaram onde você quer chegar, tá? Porque pessoas que não chegaram onde você quer chegar, irmão, elas vão dizer para você, cara, não faz isso não, fica assim mesmo, já tá estável, isso é negócio de louco. Não deu certo, separa. O teu filho tá ruim, deixa para autorar para dele. Não é assim não. Então, entenda uma coisa, peça conselhos, peça ajuda a quem de fato pode te ajudar, tá? Mas meu conselho para vocês é isso, cara. Se você tem vontade de abrir uma empresa, tenha mais coragem e dedicação do que dinheiro. Porque no começo vai ser ralado, filho. No começo vai ser tenebroso o negócio vai ser feio. E tu vai ter que peitar muito boleto. Tu vai ter que fazer muita coisa de louco. Tirar dinheiro de um canto, que era para pagar um boleto, para comprar produto, ou para pagar fornecedor, ou para investir em algum serviço, para depois, e nem sempre, às vezes, aparece outro serviço para cobrir aquele que você tirou. E você tem que se virar nos 30. E essa é a pegada de quem vai começar do zero. Tá? Mas olha só. Persista, insista. A obsessão, ela sempre vence o talento. Beleza? Se você gostou do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. E fala e se você está começando a empreender, fala a tua experiência aqui nos comentários. Se você pensa em empreender, fala o teu ramo aqui no comentário também. Deixa tudo muito bacana pra gente conversar mais, tá? Deixa teu tema, deixa tua dúvida aqui nos comentários pra gente conseguir responder também, tá? Pessoal, eu tenho um e-book, que é um e-book que a gente fez contando um pouco da minha história como empreendedor, né, no ramo da música e como tudo isso começou, né? E quando que nasceu essa flor no meu coração, esse desejo, né? Brotou no meu coração. E eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo, tá? De todos os vídeos vai estar lá o link desse e-book, para se você quiser, você vai lá, compra, tudo online, você vai ver um pouquinho da minha história, e você também pode ser abençoado com a minha história, tá? Então, fiquem em paz, Deus abençoe, gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Valeu!